imensa alegria e felicidade que eu estou aqui pela primeira vez fazendo uma exposição na Casa Irmã, Mãos Unidas, que esse mês completa 35 anos de existência, umas portas abertas e, como diria Jesus, salvando vidas, né? Porque sabemos que somos eternos depois que Deus, né, nos constrói, e somos imortais, o nosso espírito, e o que só fica e o que se decompõe é o nosso corpo em várias existências corporais. Então, pedindo permissão para Francisco Valdomiro Lorenz, que é o mentor desta casa, para que eu possa trazer algo diferente que vocês estão escutando, que tem o título Poemas e Canções de Senira Pinto e o Evangelho. Senira Pinto era uma poetisa, uma cancioneira, que desencarnou em 1996, mas teve todo um trabalho, né, de assistência a várias pessoas, e ela nos deixou porque ela era uma médium, né? Embora não tenha sido espírita, mas todos seus poemas e todas as músicas foram inspiradas dentro do Evangelho. Então eu trago para vocês poemas e canções de Senira Pinto. Nessa gravura nós temos do lado, vocês olhando ali do lado esquerdo, né, um livro que simboliza a poesia, e o outro uma marca da música, que a arte é algo que nos aproxima de Deus, porque ela nos faz sentirmos o que temos dentro de nós o melhor. Então, se nós lermos um poema, se nós escutarmos uma boa música, se nós vermos um teatro, uma dança, o que nós vamos sentir nesta arte é algo que nos transcende e que nos dá sentimento. E geralmente é um sentimento de amor, é um sentimento de tranquilidade. Então a poesia ou poema andam de braços dados com a música. Uma completa a outra, mas ambas têm a sua autonomia de levar a mensagem dentro do sentimento. A arte leva a mensagem dentro do nosso sentimento. E Senira Pinto fazia esta junção das duas com o que eu vou trazer para vocês. E o primeiro poema que eu trago para vocês tem o título de Ave Maria. Ave Maria, lembramos de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, aquela que recebeu em seu ventre o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que nos mostrou com as atitudes, com suas palavras, o que deveríamos fazer para sermos felizes. Então, Senira Pinto nos traz esse lindíssimo poema chamado Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, pura sem jaça, ouve meu pranto, ouve meus ais. Agasalha-me sobre teu manto, eu sofro tanto, não posso mais. Mãe de Jesus, a minha cruz é tão pesada e a caminhada aqui na estrada é tão cruel. Tem tanto fel a minha taça,
Ave Maria, cheia de graça. Mas contemplando o teu semblante tão deslumbrante de graça e amor, eu me convenço que a minha dor é quase nada. Já não me sinto triste, cansada. A caminhada aqui na estrada vejo aplainada. O meu pranto secou por encanto, e os meus ais não ouço mais. É que bondosa, tão pressurosa me acolheste, mãe carinhosa, que o filho enlaça. Ave Maria, cheia de graça. Aqui todos nós, independente de estarmos encarnados hoje, como o Espiritismo tem 168 anos de existência, nós fomos católicos ou outra religião. Então nós temos esta concepção de Maria, mãe de Jesus, que é aquela que muitas vezes nós estamos em desespero, pedimos a ela. Porque Jesus, quando Maria desencarnou, ele chegou a ela e disse: mãe, você pode ir para um outro lugar feliz, puro. E Maria disse: não, eu vou ficar para ajudar. E Maria de Nazaré, hoje, tem uma falange de Maria de Nazaré, que cuida dos maiores sofredores, que são os suicidas. E ela tem uma falange enorme de bons espíritos que auxiliam a todas as mães que pedem auxílio. Então Maria foi aquela que nos deu a luz, que nos trouxe a luz através de Jesus. E nós sabemos que Jesus é o primogênito de Deus, é o nosso irmão mais velho. Nós não conseguimos perceber o amor de Deus e nem a luz de Deus, mas Jesus nos trouxe através da sua vivência, através da sua, como diz, exemplificação no nosso mundo, através não das palavras dele, mas através das palavras daqueles que vivenciaram a vida de Jesus. Porque Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus amigos, seus apóstolos. E trago para vocês uma música chamada Quanta Luz, para a gente sentir um pouco, através da arte, o que seja a luz. Como eu falei antes, a arte nos faz sentir a existência desse Deus que habita dentro de nós. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A voz do Mestre fala aos nossos corações. Se a voz de Jesus fala
aos nossos corações, porque Ele é o mensageiro de Deus. E se Ele é o mensageiro de Deus, é Ele que faz nós lembrarmos que quando fomos criados por Deus, que lá, aqui dentro de cada um tem a consciência de Deus. A consciência de Deus está dentro de nós. Portanto, Deus habita em nós. Mas como fomos formados, fomos, como eu diria, pela misericórdia e o amor de Deus, fomos criados simples e ignorantes, nós temos que aprender a ser melhores. É por isso que existe, e o que o Espiritismo nos fala das reencarnações, que através das várias existências que temos no mundo carnal, com as experiências que temos, nós a cada existência conseguiremos perceber um pouco mais do que seja o amor de Deus. E Senira Pinto nos traz este belo poema que chama-se Suave Mensagem. Quero ser meu próprio juiz, quero que não me aniquile a crítica maldosa de quem quer que seja, quero que não me faça falta o elogio e a gratidão de ninguém, quero ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, quero me desligar de tudo que me prenda ao mundo da matéria, quero me bastar, quero me suprir tão fartamente de Deus que possa espalhá-lo em forma de amor, deste amor que tudo dá e nada pede. Quero viver numa atitude de constante vigília para não ser arrastado pelas ondas do desânimo, da desilusão e da revolta, quando a vida me colocar em circunstâncias difíceis. Quero agir sempre bem, ser bondoso, simples, compreensivo, tolerante e eficiente em qualquer setor de trabalho, embora ninguém me veja nem me sinta, ainda que anulada em meio à multidão. Quero ouvir apenas minha voz interior, a voz do meu Cristo interno, advertindo-me, ordenando-me, incentivando-me e amparando-me. Isso me bastará. Em nome de Deus, assim desejo e quero que nada tenha poder de me derrubar, de me arrastar, para que eu possa me manter de pé, sereno e confiante em qualquer situação, pela glória de Deus. Assim quero sentir Cristo vivo em mim, glorioso, expandindo-se em todos os meus atos, pensamentos e sentimentos, e que só Ele seja meu guia, minha diretriz. Quero, logo posso, a cada uma as suas obras, servir, trabalhar. É isso que Jesus nos exemplificou, trabalhar no bem, na mudança interior de cada um, de nós diminuirmos a cada encarnação nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ostentação, nossa ira, nossa raiva, nossa maledicência e a vingança. E ele disse: ide, pregai o Evangelho. O Evangelho é de Deus. Jesus, como é o primogênito de Deus, veio trazer o Evangelho de Deus.
porque como ele é um espírito crístico, ele tem mais afinidade, tem mais amor para com Deus, porque ele foi escolhido entre vários espíritos crísticos que nós temos no universo para vir a nós. E Senira Pinto nos traz uma outra música, também lindíssima, chamada Suave Mensagem. Tua mensagem, Divino Mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o pobre, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, ó caminheiro, não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo Mestre Jesus. Cheguei a esquecer a melodia que eu treinei e fiz uma diferente de como ela é. No final desta música você larga a voz lá em cima, mas o silêncio está bom, as pessoas estão escutando assim. Então a espiritualidade ajudou a mudar a métrica da melodia para fazer uma melodia diferente e ficar melhor do que ela era antes. Senira Pinto nos fala numa colocação muito simples. Ajuda sempre, venha de onde vier, o pedido de socorro. Teu dever cristão é servir. Jesus, quando nos veio a nós, ele veio referendar as leis de Deus. Ele não veio mudar. Ele veio diminuir os 10 mandamentos e colocou só 2 que devemos fazer. Dos 10, 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Mas se nós tivermos na concepção, na consciência que temos um pouco, de saber que nós podemos errar, mas também podemos acertar, porque Deus é misericordioso. Deus não ama só os bons, eu ia falar os justos, mas justo é só Deus. Deus ama os bons e os maus. Aqueles que nos fazem, entre aspas, a maldade, Deus também ama. Ele não distingue nenhum de nós, porque sabe que todos nós iremos nos elevar, mas com os nossos esforços. Só que Jesus veio trazer uma coisinha que se é fácil amar a Deus sobre todas as coisas e a nós mesmos como a si mesmo, já tá legal, né? Mas amar o meu inimigo, eu tenho que amar o meu inimigo.
aquele que me faz mal. Lógico que na nossa existência que nós estamos aqui, nós não vamos conseguir amar o nosso inimigo, mas pelo menos não façamos a volta, que eu botei a última, né? A vingança. E se ele me fez algo, eu vou retribuir com a mesma moeda. Aí eu estou me tornando pior do que aquele que me fez o mal. Então, Jesus nos coloca que é só nós que temos condições de evoluirmos. Não é ficar de joelho, não é pedir para os espíritos mais evoluídos que nos iluminem. Pode nos iluminar, mas desde que nós façamos o esforço necessário, diuturno e noturno. A gente fala diuturno porque quando a gente está acordado. Agora, quando nós dormimos, porque nós somos espíritos, nós saímos do corpo. E quando nós saímos do corpo, tudo o que fizemos no dia de hoje reflete nos nossos sonhos. Como diz, se as minhas obras do dia foram pesadas, eu não vou dormir, sair do corpo e encontrar os meus entes queridos. Eu vou encontrar aquele mesmo que eu judiei aqui. Porque eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me perdoar. E a forma que nós temos do perdão é amar e servir. E Senira Pinto nos traz uma outra música que tem esta energia. Ama teu próximo, dá-lhe tua mão, vem em cada ser um amigo e um irmão. Amar é servir de coração, sem preconceito, sem distinção. Não te detenhas, trabalha, irmão. Muitos precisam de tua mão. Uma palavra ou um olhar, um gesto amigo, isto é amar. Segue esta rota feita de luz, encontrarás dentro em ti Jesus. Segue esta rota feita de luz, encontrarás dentro em ti Jesus. Só depende da gente. Só depende da gente. Sabemos que Deus está dentro de nós, nós estamos dentro de Deus, e Jesus veio nos dizer que a melhor forma de evoluir é servir. Se não servir, não vamos evoluir, pois Ele serviu na sua plenitude e nos deu a sua vida. Ele não precisava vir aqui, foi uma escolha dele, do seu livre-arbítrio, de vir aqui e mostrar o caminho para a gente, com todas as dificuldades que nós temos em cada existência. Por isso que Ele é o nosso leme, por isso Ele é nosso irmão maior, por isso que se eu preciso chegar a Deus, primeiramente eu preciso chegar a Jesus.
Jesus foi manso e disse: vinde a mim os mansos de coração, os que têm puro coração. Vinde a mim as criancinhas. Vinde a mim aqueles que aceitam, que creem, não apenas tenham fé, mas que creem em Jesus, que creem no amor de Deus. E Senira Pinto nos traz este poema chamado Mensagem de Jesus. Fala com brandura, tua voz mansa, tuas palavras sensatas, teu equilíbrio pessoal são capazes de conquistar as almas mais rebeldes, que cheguem a compreender-te e amar-te, não por temor. Fala com brandura aos teus familiares, ainda que alguns sejam difíceis, indomáveis de gênio, a persistência em não alterar a voz, em te manteres sereno em qualquer situação, terão o poder de conquistar até os aparentemente inconquistáveis. Fala com brandura a todas as crianças que encontrares no teu caminho, e assim serão alvo de tua simpatia e todos desejarão estar perto de ti. Fala com brandura aos velhos, eles estão talvez por pouco tempo entre nós. Proporciona-lhes a atenção e carinho para que eles possam partir, abençoando a vida e as criaturas. Fala com brandura a todos que passarem por ti nessa trajetória terrena, ainda que em troca recebas indiferença ou ingratidão. O que importa é o que dás, não o que recebes. Teu coração pleno de amor, feliz por ter distribuído o bem, será a tua maior recompensa. Fala com brandura sempre, meu amigo, em todos os momentos, em qualquer situação. Deixa que o amor infinito do Pai se manifeste, extravase através de tuas palavras mansas, teus gestos equilibrados, teus sentimentos generosos, e assim estarás amealhando um tesouro de inestimável valor, que será sempre acrescido à medida que distribuires. Fala com brandura, age com amor, e estarás obedecendo os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus. Vou trazer a última melodia, chamada Mensagem de Jesus, de Senira Pinto. Desceu sobre mim com a réstia de luz esta mensagem do Mestre Jesus: ama, perdoa e se paciente, e me sentirás sempre presente. Procura na vida a compreensão, na dor e na alegria vê sempre uma lição. Transforma em beleza o amor que a mim conduz. Esta mensagem do Mestre Jesus. Portanto, Senira Pinto nos revelou nos seus poemas, que são muito mais do que esses que eu trouxe a vocês, que é pouco tempo, e suas canções também são grandes. Ela nos trouxe nesses poemas e canções sublimes, que são sublimes porque nos levam a pensar em Deus e Jesus, e nos evangeliza a alma, porque estamos encarnados, mas também temos os nossos irmãos e irmãs desencarnadas que estão aqui. Por isso que o Espiritismo, quando faz uma exposição, quando fala sobre um assunto,
ele não fala só para as pessoas que estão aqui presentes, fala muito mais para aqueles que já não estão mais no corpo e necessitam de esclarecimento para que consigam galgar lugares melhores e não ficar também na umbralidade, com orgulho, egoísmo e outras vicissitudes. Então, na visão espírita, a arte é uma ferramenta sublime para a elevação moral e espiritual do ser humano, servindo como um canal para a expressão do belo e do bem e para a propagação dos ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita está em conformidade com o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus. Que estas luzes benfazejas que descem em formas de poemas e canções possam nos auxiliar em nossas reflexões, em nossa existência. Que o que eu trouxe para vocês, em forma de poemas, em forma de canções, consigam penetrar em vocês e ver que a vida, ela é difícil, mas se nós tivermos no pensamento o Evangelho, a moral cristã, nós vamos passar pelas dificuldades sorrindo, como Jesus passou pelas todas as dificuldades sorrindo. Mas ainda nós vamos passar chorando, né? Então agradeço, né, Casa Espírita Mãos Unidas por essa oportunidade de trazer um pouco da arte espírita para vocês. Então, fechamos os olhos e sintamos esta vibração que está dentre nós. E essa vibração que está dentre nós é Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Respiremos o ar necessário para a nossa vida existencial aqui, com a certeza absoluta que, se cumprirmos um pouco do que nós decidimos e nos foi imposto para cumprir, nós, em outra reencarnação, estaremos melhor do que estivemos hoje e agora. Que assim seja, graças a Deus.